Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a segunda e última aula sobre a Grécia Antiga e todas as suas fases, tá bom? Nessa segunda a gente vai começar a falar sobre as crises agrárias e as tentativas de reformas, tá bom? Em 136 a.C., Tibério Graco limitava o tamanho da propriedade, a lex agrária. O método: a terra era livre, seria distribuída entre os pobres na forma de arrendamento. Tá? O objetivo era reabilitar o pequeno proprietário rural, base do recrutamento militar. Então, vamos ver o objetivo e vamos ver os resultados. O projeto foi vetado pelo Senado e Tibério acabou assassinado, juntamente com seus seguidores. O que estava acontecendo aqui? Roma expandiu tanto, o império cresceu tanto, que ele tinha que sofrer transformações, senão ele não se sustentava. Bom, e no primeiro século antes de Cristo, ele começa a vazar água e vai terminar lá em 476, com a data oficial, não que tenha terminado somente nessa data, mas a data oficial para a gente se localizar no tempo histórico, tá bom? A crise agrária e as tentativas de reforma de Caio Graco, 123 a.C. Eleito tribuno da plebe em 123 e reeleito em 122, contou com o apoio da plebe urbana e dos cavaleiros. Qual o objetivo dele? Implantar uma democracia do tipo ateniense, agressivo para a época, né? E quais as ações? As decisões importantes foram transferidas do Senado para a Assembleia Popular, com a aprovação da lei frumentária, que obrigava o Estado a vender trigo mais barato ao povo. Consequência disso, a oposição do Senado termina com a morte de Caio. Essa história é antiga, né? A gente já percebe aí que qualquer governante que tenta fazer alguma coisa para as classes mais populares, mais pobres, ela encontra a resistência de uma elite existente. No caso aí os patrícios, o Senado. A gente vê a nossa própria história aqui se repetir. Não é fácil fazer alguma coisa para as classes menos favorecidas. Vocês perceberam que lá na primeira aula sobre Roma, foram os próprios plebeus que lutaram para alcançar esses objetivos. Foram poucos, mas foram importantes para eles, tá? Agora a gente vai falar das lutas civis, as ditaduras de Mário e Sila. Sila mesmo, sem S, Sila. Mário reformou o exército, profissionalizando. Soldados recebem soldos, participação nos espólios e após 25 anos de serviço passam a ter direito a lote de terra. Então ele vai beneficiar a classe militar. Com o apoio do exército, violou as leis de Roma, implantando uma ditadura, elegendo-se 6 vezes para o consulado. Essa aproximação com os militares é sempre perigosa, sempre será. Sila, em 82 a.C., assumiu o poder e proclamou-se ditador por tempo indeterminado. Nasce aí, pelo menos para a história, o primeiro ditador a ditadura que nós entendemos agora. Realizou violenta perseguição aos cavaleiros e às camadas populares. Ele era o clássico ditador mesmo. Restabeleceu os privilégios da aristocracia e a autoridade do Senado. Veto senatorial às decisões da Assembleia e a limitação dos poderes dos tribunos. Então, um ditador ele necessita de aliados, poucos, mas ele precisa saber que o poder está do lado dele. E as classes populares, aqui os plebeus, é sabido que eles não têm articulação para se unir e lutar contra, apesar de ser maioria,
eles não conseguem concatenar uma articulação que faça a mudança. Poucos períodos históricos isso aconteceu. A gente pode falar da Comuna de Paris, a gente pode falar mesmo da Revolução Francesa, a Revolução Burguesa, da Revolução Russa, da Revolução Cubana, mas são esporádicos, isso ao longo de milênios que o ser humano está na Terra, né? Depois de Silas, aparecem os triunviratos, pessoal. Sobem ao poder generais importantíssimos, como Pompeio, Crasso e Júlio César. Tá? O primeiro, Licínio Crasso, ajudou a derrotar a revolta de Espartaco. O segundo, Pompeu, combateu na Espanha a revolta popular de Sertório, discípulo de Mário. Conquistou o restante da Espanha e a Judéia. E Júlio César, sobrinho de Mário, tornou-se o maior general de Roma, ao conquistar a Gália, o que é a França, hoje, mais ou menos, a gente pode falar, e parte da ilha da Bretanha, o que é hoje Inglaterra. A expansão do Império Romano vai até ali. As últimas terras conquistadas vai até quase o fim da Bretanha, tá bom? O que é Inglaterra hoje. Pompeu, com o apoio do Senado, torna-se cônsul e destitui César do comando do exército da Gália. Na fronteira entre a sua província e Roma, César teria dito: a sorte está lançada. César triunfa sobre Pompeu em Farsália, que derrotado fugiu para o Egito, onde foi assassinado. Júlio César interfere na disputa pelo trono no Egito, apoiando Cleópatra contra Ptolomeu, transformando o Egito num protetorado romano. Protetorado é o nome mesmo, vai ser protegido. Eles vão ser, não é uma colônia, eles vão continuar tendo o seu líder, porém deve obediência a Roma. Na Ásia venceu Farnaces, rei do Ponto. Foi tão rápida que César teria dito: vim, vi e venci. São palavras, são frases ditas até hoje. Seguiu para a África e Espanha, onde venceu os últimos partidários de Pompeu. Então ele se torna um ditador, tá bom? Júlio César. Ao regressar, ele vai se tornar um ditador vitalício também. Gostaram da coisa de ser ditador. Beneficiou os cavaleiros e as camadas populares. Aí ele já agiu de forma diferente. Sofreu oposição no Senado, alegando que César pretendia ser rei. Assassinado sob o comando de Cássio e Brutus, apunhaladas em pleno Senado. Sua morte gerou reação popular que serviu aos interesses daqueles que comportariam o segundo triunvirato. Então, Júlio César vai ter tudo isso para conquistar, subir ao poder, se tornar ditador e vai ser assassinado por Brutus e Cássio também. O segundo triunvirato vai ter o famoso Marco Antônio, Otávio e Lépido. Em 43, Marco Antônio, 43 a.C. Nós estamos chegando próximo, né, da era cristã. Marco Antônio, importante general de Júlio César, ficou na Ásia. Otaviano, sobrinho de César, ficou na Europa. E Lépido, comandante da cavalaria, ficou na África. Então ficou dividido o Império Romano. Em 42 a.C., derrotam Cássius e Brutus, líderes da conspiração contra César. E aí as novas disputas. Lépido foi afastado do poder. Otávio, que ficou com o Ocidente e a Itália, e Marco Antônio, que ficou com a Ásia e o Egito, disputam a supremacia. Quem ia se tornar o próximo líder. Vitória de Otávio em 31 a.C. na Batalha de Ácio. E em 30, Marco Antônio e Cleópatra cometem suicídio e Otávio conquista o Egito.
Aí esses ditadores a gente entende como uma transição para o Império Romano e o Principado. O Principado, que vai de 30 a.C. a 14 depois de Cristo, tem Otávio, que mantém as instituições republicanas, mas concentrou o poder em suas mãos. Alguns títulos de Otávio: príncipe, primeiro cidadão na República a ser líder do Senado; imperador, controle do exército; sumo pontífice, controlava a religião; e Augusto. Esse nome Augusto César, Augusto é o divino, em latim. Então vamos lá para as principais ações de Otávio. E isso cai muito em prova. Depois vocês procurem questões sobre a Pax Romana, PAX ou Paz Romana. A gente é chamado também o século de Augusto. Essa paz romana tem algumas características. Quais são? Obras públicas grandiosas e ampliação do funcionalismo público, divisão censitária da sociedade, criou a guarda pretoriana e organiza o poderoso exército, desenvolvimento das artes, são mecenas, apoiou obras de Virgílio e Horácio, tá bom? Então Otávio, ao mesmo tempo, ele era um mecena, aquele que ajuda as artes. Isso vai se deu na Grécia, se deu em Roma e vai se dar no Renascimento. Lá por volta de 1400, 1500 vão surgir mecenas, pessoas muito ricas que podiam auxiliar os artistas da sua época. E ele, Otávio, ele é o cara que desenvolveu a política do pão e circo. Cai muita questão sobre o período de Otávio, tá bom, pessoal? Principalmente por causa das suas obras públicas, né? Que ele frequentava muito essas obras, a divisão censitária, a guarda pretoriana, a política do pão e circo, que até hoje os governantes empregam, né? Te dá alguma coisa e te dá diversão. A gente costuma falar que novela, Big Brother, futebol é o circo, né? E o pão são as migalhas, algumas ajudas, para manter a sociedade coesa, para que ela não se revolte.